principalmente na rua onde reside. Obrigada. Agora pergunto, o que é que o Amor Records tem de tão diferente de outros bares perfeitamente inseridos noutros bairros residenciais? Serão as pessoas que estão à frente de tal estabelecimento? Será a clientela de tal estabelecimento? Será a inércia dos poucos que ainda ali residem? Será a inércia das instituições como a Câmara Municipal, a Junta de Freguesia de Arroios, a PSP ou mesmo a Polícia Municipal? Qualquer ação por vós tomada já peca por tardia. Não podemos andar sempre a correr atrás do prejuízo. Chega de inércia. Temos de agir. Não podemos continuar a apoiar com a nossa própria inércia esta falta de respeito. Para que tal comportamento deixe de existir, estes indivíduos têm que sentir consequências. Tal como eu, que aqui decidi vir, podeis começar por encerrar a esplanada, por vós licenciada, e que promove este ajuntamento de pessoas, razão de insatisfação e de tantas queixas dos vossos fregueses. Podeis pensar que de nada valerá, mas garanto-vos, eles vão sentir a mudança. A minha família está a entrar em burnout. Já fiz coisas que nunca pensei fazer com a idade que tenho. Se nada for feito, infelizmente, só nos resta adotar outras medidas de sensibilização. Obrigada e uma boa noite. Muito obrigado, mas eu queria só um esclarecimento, se me pudesse dar. Não, antes disso. A localização exata desse bar, qual é a morada? Rua Frei Francisco Fureiro, número 2A, Lisboa. E aqui pertinho. Muito obrigado. Sim. Sim, ali naquela. Só obrigado. Obrigada. Não há mais intervenções do público registradas. Passava a palavra ao Executivo para se poder pronunciar sobre o assunto. Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento a todos, começando pela mesa, pelos eleitos e pelo público que está presente e pelo público que nos ouve em casa. Agradecer a intervenção da Sra. Dona Sandra Medeiros, que já tivemos a oportunidade de ouvir aqui a sua preocupação e desconforto na última Assembleia e também em reunião de Executivo. Portanto, até antes destes momentos temos estado a trabalhar neste assunto. As imagens e as reclamações, não só as que nos enviou, como também de outros moradores, foram enviadas às entidades competentes. Agora, em relação à fiscalização, a Junta de Freguesia não tem fiscalização à noite. Pedimos aqui uma fiscalização ao local, ou pela Polícia Municipal ou pela PSP, mas estamos aqui a trabalhar para que efetivamente se faça essa fiscalização. Nós, Junta de Freguesia, não temos fiscalização à noite, não conseguimos resolver essa questão. Mas obrigado e perceba que estamos a trabalhar aqui neste assunto, não está esquecido. Obrigada. Muito obrigado. Vamos passar agora aos pontos de ordem de trabalhos. E atento aqui esta Assembleia, no fundo são pontos que já vieram da Assembleia anterior, a generalidade deles. Eu perguntava aos eleitos se têm condições para os votar em conjunto ou se há alguns que queiram votar e discutir em separado. Quais? O último? Para o 9 e o 11 em separado e o 13 por parte do Partido Socialista. Portanto, estaremos em condições de votar o 3, o 4, o 5, o 6, o 7, o 8, o 10, o 12 e pronto. Bom, eu, entretanto, tinha um esclarecimento para pedir também ao Executivo. Que é em relação ao ponto 10.
portanto, este já está numerado, portanto, um bocadinho mais difícil de nós chegar. Este 47 está. Já está por aqui, não é? A questão que eu queria pôr ao Executivo era que nós temos para ratificar as doações de bens perecíveis referentes ao período de abril a agosto de 2024, de acordo com a proposta 47A de 2024. No entanto, na nossa sessão de julho de 2024, sob a proposta 24A de 2024, já veio a ratificação os bens perecíveis de abril e maio. A mesa verifica que, efetivamente, há uma certa desconexão na matéria da ratificação das doações dos bens perecíveis, porque aquilo ou não vem para ratificação, ou quando vem totalmente descoordenado. Já na sessão anterior não vinha como deve ser, desta vez vem outra vez sobreposto com a proposta 24 de 2024, 21 de junho, e agora com a 47A, à sobreposição. Eu pergunto se o Executivo quer retirar, para aperfeiçoar e trazer de novo na próxima sessão. Sr. Presidente, sim, se não está conforme, vamos retirar e apresentar o documento corretamente. Muito obrigado. Obrigada. Então, esta proposta é de novo retirada, vai ser reformulada. Eu penso que era conveniente, de futuro, em vez de vir um acumulado em que aparecem uma série de meses, etc., vir sempre os meses que dizem respeito à proposta em concreto e não os que vêm para trás. Portanto, esta já trazia, mas só que já vinha com a sobreposição, caso o abril e o maio, que já foram aprovados em julho. Esta é a proposta deste. Portanto, colocava à discussão as propostas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12. Alguém se pretende pronunciar sobre as mesmas? Bem. Então podemos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então, estas são aprovadas por unanimidade. Portanto, as propostas 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 12 estão aprovadas por unanimidade. Vamos então agora passar à discussão da proposta número 9, que diz respeito à análise, discussão e votação da proposta de celebração de contrato interadministrativo de cooperação entre o município de Lisboa e a freguesia de Arroios, com vista a garantir uma gestão assente na optimização da utilização das infraestruturas e recursos ao nível da higiene urbana. Quem pretende inscrever-se? PCP? Mais alguém? Tem a palavra Ana Almeida, do PCP-CDU. Ana Almeida, CDU. Quero cumprimentar a mesa, a junta da freguesia, o executivo e os trabalhadores da mesma. E quanto ao protocolo que está a ser apreciado,
A CDU está contra a reforma administrativa que divide as competências na área de higiene urbana. Temos agora 25 entidades que gerem esta área com mais custos. Está a acontecer o contrário do que a proclamada otimização da utilização das infraestruturas e recursos, porque torna-se, perde-se a escala e a capacidade para dar uma resposta célere e integrada para os problemas da higiene urbana, e o resultado é o que se vê, porque é um problema complexo e é por isso que vamos votar contra. Obrigada. Muito obrigado. Tem a palavra para uma intervenção pelo Partido Socialista, Vítor Carvalho. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Relativamente à celebração deste contrato interadministrativo, gostaria de colocar uma questão ao Executivo que tem a ver com o facto de se dizer que este contrato é também aplicado às freguesias que tenham pressão turística em mais de 50%. A minha questão é se Arroios está incluído neste lote de freguesias que tem uma pressão turística superior a 50%. Depois, a relembrar que este contrato obriga a Junta de Freguesia a fazer a limpeza durante os 7 dias na semana e, portanto, creio que não haverá aqui depois argumentos para se dizer que não há recolha, por exemplo, de lixo aos fins de semana. E depois também gostaríamos de saber se a verba que está atribuída neste contrato, que são 407 mil euros, à volta disso, se nestas verbas estão incluídas algum pessoal que seja alocado à higiene urbana, uma vez que a Câmara pode transferir verbas para a Junta de Freguesia, mas tem que ter meios para que, nomeadamente, a recolha de lixo seja feita nos 7 dias da semana. E, portanto, eram estas questões que nós gostaríamos de colocar. Muito obrigado. Mas alguém pretende intervir sobre este ponto? Passava então a palavra ao Executivo. Obrigada, Sr. Presidente. Em relação aqui ao facto deste contrato de delegação de competências, para além da pressão turística, houve uma reunião com todos os presidentes da Junta de Freguesia, em que foi avaliada não só a pressão turística, mas também a pressão de outras situações, como sabem, em Arroios, para além dos moradores, dos turistas, temos também outra frequência de pessoas que não são residentes, com residência efetiva, e considerou-se que o aumento da população, que em relação às pessoas que estão registadas, nós temos quase o dobro da população que devíamos ter na nossa freguesia e, portanto, foram critérios utilizados pela Câmara Municipal de Lisboa para atribuir estas verbas. Contudo, em relação à questão da limpeza aos fins de semana, como devem ter conhecimento, a Câmara Municipal de Lisboa aos domingos não o faz, a Junta de Freguesia assume essa situação e faz, a higiene urbana trabalha até às 14 horas. Portanto, a Junta de Freguesia assume essa verba e portanto, assume essa parte, porque nós jamais conseguiríamos ficar com o lixo nas nossas ruas, porque já fica o sábado, o domingo e a segunda-feira. Portanto, a Junta de Freguesia assumiu essa
esse custo. E, portanto, como também devem compreender, este contrato de delegação de competências, as verbas serão geridas da melhor forma, não só com pessoal, mas também com o equipamento para a higiene urbana. Obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigado. Tem a palavra o PCP. Boa noite a todos. Exatamente pegando no que a Sra. Presidente... Ana Mirra, só identificar-se. Ana Mirra, Partido Comunista Português, peço desculpa. Se exatamente está equacionado mais contentores de lixo, porque ao substituir os sacos no passeio, que foi um avanço, não se acautelou o número de contentores que deveriam suprir o lixo existente em estabelecimentos, hotelaria, moradores, se exatamente acautelaram existir mais contentores para vidro, plástico, papel, etc. Muito obrigado. Não sei se podia dizer mais alguma coisa sobre o assunto. Sim, obrigada, Sr. Presidente. Só dizer que a Câmara Municipal de Lisboa está a fazer um estudo em relação à falta que acabou, à falta de alguns equipamentos que haja na freguesia. Estão a fazer um estudo e, portanto, essa situação já foi colocada também aos serviços da Câmara Municipal, com os quais estamos a articular. Obrigada. Muito obrigado. Mais uma intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? E quem vota a favor? Ora, é o PAN, Partido Socialista, Iniciativa Liberal, PST, CDS, Chega. Está então aprovada por maioria. Vamos abrir a discussão do ponto 11º. Cuja matéria é a nova discussão e votação da proposta de autorização prévia para assumir compromisso plurianual para a abertura de procedimento de contratação pública que tem por objeto a empreitada do Jardim António Feijó, Igreja dos Anjos, em torno da Igreja dos Anjos, requalificação e segurança, contrato 5CT, DRJF 2023, eixo 2. Tem a palavra o Partido Socialista para intervir. É o Vítor. Vai intervir sobre este ponto. Não, eu só disse que era o 13. É o partido. Então, vamos aceitar as inscrições para o ponto 11, PCP e o Bloco. Tem a palavra o PCP, Ana Almeida. Ana Almeida, PCP, CDU. Com base nas informações sobre o projeto de requalificação do Jardim António Feijó, ou seja, Jardim da Igreja dos Anjos, constamos que se prevê colocação de grades de 2 metros de altura para limitar o acesso ao jardim, ter horários em que vai ficar fechado este jardim. E nós não nos revemos nessa solução. Achamos que um espaço público não deve ser fechado para evitar utilização indevida deste espaço. Qualquer dia é declarado um estado de sítio para as pessoas não estarem de noite na rua e não fazerem coisas indevidas. Não me parece que é por aí que se resolvem os problemas. Sobretudo, sabemos que aqui se trata da
ocupação do espaço pelas pessoas em situação de sem-abrigo. Achamos que a solução deve ser pela ação central do governo, que cria condições para o acompanhamento destas pessoas por equipas próprias e tenta, são soluções complexas, e não é por fechar um espaço que estas pessoas deixam de ser sem-abrigo. Além disso, a segurança deve ser resolvida por, como já dissemos aqui várias vezes, por policiamento de proximidade. Queríamos ter uma esquadra na nossa freguesia. E quanto à limpeza, que também há queixas que há falta de limpeza por causa das pessoas em situação de sem-abrigo, ou também pode ser outras pessoas, não é, que vão à noite descansar no jardim, não é preciso ser só por dia. Há soluções na área da higiene urbana. Obrigada. Obrigado. Tem a palavra ao Bloco de Esquerda. Boa noite, Joana Pires Teixeira, do Bloco de Esquerda. Também em relação a este ponto, nós temos três questões para colocar, mas eu queria fazer um ponto prévio, que é também dizer, apesar desta informação nos vir com base em decisões de reunião de executivo da Junta de Freguesia, nós continuamos a não ter acesso às atas das reuniões do Executivo e também a não ter as atas das Assembleias de Freguesia disponíveis no nosso site. Vão 3 anos de mandato. E isto é uma completa falta de transparência para aquilo que nós andamos aqui a fazer. As sessões não ficam disponíveis para as pessoas e, portanto, nós continuamos a bloquear o acesso e o conhecimento das pessoas sobre o que se passa, quer aqui na Assembleia de Freguesia, quer no próprio Executivo da Junta. Em relação a estas obras, nós temos algumas questões para colocar. A primeira é, este jardim, o António Feijó, teve intervenção o ano passado. E, portanto, nós queremos perceber qual é que é a lógica destas 2 intervenções separadas, se naquele momento já estava previsto que havia necessidades adicionais e porque é que há, no fundo, estamos a falar de 2 intervenções em anos seguidos no mesmo local da freguesia. O segundo é, se este contrato é uma aprovação de um concurso para iniciar a empreitada, por que razão, em fevereiro deste ano, as pessoas que lá pernoitavam foram informadas que tinham de sair porque iam-se iniciar as obras e já com o plano do que é que iria acontecer ali. E só agora, outubro de 2024, é que nós estamos a receber em Assembleia de Freguesia este pedido de autorização para lançar um concurso para iniciar a empreitada. E depois, por último, e reforçar este ponto já trazido pela CDU, que é, e que na verdade lamento que nós, quando nos chegou a informação para esta Assembleia de Freguesia, não vem esta informação, este estudo prévio, não sei como é que se chama o nome oficial, mas de facto há ali desde logo uma coisa que nos preocupa, que é um espaço público da nossa freguesia começar a ser gradeado, e esta visão securitária sobre a freguesia, que na verdade não resolve problema nenhum de raiz, e, pelo contrário, só bloqueia a fruição de espaço público por parte dos fregueses. Obrigada. Mas a palavra, o PAN. Boa noite a todos. Patrícia Mariano, PAN. Eu aproveito aqui a votação deste protocolo também para fazer aqui mais umas questões, além das que as minhas colegas já fizeram muito bem feitas, ainda sobre a questão das pessoas em situação de sem-abrigo, que no passado dia 4 a Câmara Municipal de Lisboa, com a ajuda da Junta de Freguesia de Arroios, retiraram as pessoas que estavam neste jardim, à partida por causa destas obras, daquilo que eu percebi. Agora, continuo sem perceber, e visto que a Junta de Freguesia de Arroios esteve envolvida na retirada também destas pessoas em situação de sem-abrigo, efetivamente para onde é que estas pessoas foram e em que condições? Parece que também houve vários pertences das pessoas que desapareceram, houve uma pessoa que... Atenção, esse tema não está em discussão. Não, este é por causa do protocolo que foram retiradas por causa das obras, certo? Neste momento o que está em discussão
é a plurianualidade desta empreitada. É disso que estamos a falar. Nós estamos a discutir do que foi retirado ou não foi retirado. O objeto deste ponto é a plurianualidade desta empreitada. Eu compreendo, Sr. Presidente, mas é um plano plurianual para as obras do Jardim da Igreja dos Anjos, para o qual foram retiradas as pessoas em situação de sem-abrigo, supostamente com este motivo, porque senão tinham-se tirado as pessoas em situação de sem-abrigo das ruas do lado, que eu também gostava então de perceber. Mas não é disso que estamos a falar. Nós estamos a falar dessa outra situação. Muito obrigada. Muito obrigado, eu. Já agora a mesa dá uma informação sobre a situação, porque é que eventualmente este ponto é incluído nesta sessão e não o foi mais cedo. Se a empreitada tivesse começado no início do ano, não teríamos uma situação de empreitada plurianual, ou seja, não ultrapassaria a data de 31 de dezembro, logo não teria que vir à Assembleia. Ela só vem à Assembleia dado o atraso decorrente da situação da ocupação do espaço e se perceber-se que, lançando agora a empreitada, pelo prazo que se prevê para a realização da mesma, ela não estará concluída até 31 de dezembro. Por isso terá que ter autorização da Assembleia para começar já e poder acabar no próximo ano. Se a Assembleia não conceder a autorização, ela só pode arrancar a 1 de janeiro e, nessa altura, concluir-se depois durante o próximo ano. Tem a palavra Ana Mirra, para intervenção sobre este ponto. Ana Mirra, Partido Comunista Português. Em suma, o Partido Comunista vai votar contra, porque não acreditamos em guetos, não é expulsando as pessoas dos locais públicos que se constrói uma freguesia inclusiva, como tentam vender, e porque não sabemos realmente o que é feito destas pessoas que precisam de pernoitar naquele jardim. Por isso vamos votar contra e agradecíamos que nos respondessem, apesar de não estar incluído neste ponto, que é algo que a Junta continua a fazer, é responder a determinadas questões. Obrigada. Muito obrigado. Mais alguém pretende intervir? Passava ao Executivo para poder responder o que entender sobre este ponto. Obrigada, Sr. Presidente. Conforme disse, a nossa proposta tem a ver com a plurianualidade do projeto e, portanto, iremos responder nesse sentido e se me der a palavra o engenheiro Rui Vila, ela vai explicar. De qualquer das formas, eu convidava o Executivo, se puder dar alguma informação sobre o resto dos pedidos que foram feitos em torno desta proposta, ou seja, o que se passou com as pessoas que estavam e qual é a situação atual delas. Enfim, se o Executivo tiver na posse da informação, veria, pese embora não seja o ponto, veria com bons olhos que a Assembleia fosse esclarecida. Obrigada, Sr. Presidente. Com certeza, falei e com a maior brevidade. Portanto, devido ao, como todos reparámos, nos últimos anos ali o espaço em relação à Igreja dos Anjos degradou-se e bastante. O nosso projeto propõe que seja fechado, que tenha um gradeamento como existe em outras zonas da cidade de Lisboa, como por exemplo o Jardim da Estrela, e há outros espaços em Lisboa, e o fecho do jardim será à noite, seria por volta das 10 da noite, por exemplo, até cedo da manhã seguinte, justamente por uma questão de utilização indevida e também para proteger um pouco mais ali o espaço. Justamente pela inação do Governo Central, que foi aqui referido, aquele jardim chegou ao ponto que estava. Portanto, nesse sentido, o Executivo colaborou com as entidades competentes, com a Câmara Municipal de Lisboa, com a Polícia Municipal. Foi uma ação tranquila, em conformidade, com o envolvimento de todos. E, portanto, as pessoas que foram retiradas do Jardim dos Anjos, cerca de 65 pessoas, foram colocadas em 3 alojamentos locais na nossa freguesia de Arrojo. Portanto, as pessoas estão instaladas em alojamentos locais e com condições dignas, não estão à chuva e têm refeições como deve ser. Portanto, se necessitarem de mais alguma
informação é pública, a informação tem sido dada publicamente, contudo também eu, o Executivo e próprio Comandante da Polícia Municipal, que foi quem acompanhou todas estas diligências, também estará disponível para prestar algum esclarecimento, se for necessário. Obrigada, Sr. Presidente. Obrigado. E a passar a palavra, creio, é para o Dr. José Rui Vilar. Muito obrigado. Muito boa noite, Sr. Presidente. Na sua pessoa, cumprimento também os membros da mesa. Queria cumprimentar os eleitos, cumprimentar o público aqui presente e quem nos chega em casa pelos meios informáticos e, como sempre, um especial e muito carinhoso agradecimento aos funcionários da Junta de Freguesia de Arroios, que permitem que tudo isto aconteça de forma suave e sem perturbações e que todos possam participar e acompanhar os trabalhos deste momento de democracia. Tentando responder, eu não vou responder individualmente às intervenções da eleita Ana Almeida, nem da eleita Joana Teixeira, nem Patrícia Mariano, se bem que aí não havia grandes perguntas que tenham a ver comigo, digamos assim. Tentar explicar a fita do tempo. Em janeiro de 2023, janeiro, fevereiro, houve uma pequena intervenção da qual nós demos nota e tinha havido uma primeira situação de fixação de algumas pessoas em situação de sem-abrigo, que entretanto também foram retiradas, e portanto eu aqui agora vamos escusar um bocadinho à parte social, no sentido em que não é esse o ponto de análise, e o jardim foi também vedado e foi feita uma pequena intervenção e, repito, na altura numa assembleia, que agora não recordo qual, foi dada aqui a nota e até fomos questionados, nós executivos, pelo Partido Socialista, pelos eleitos do Partido Socialista, sobre qual tinha sido o montante da intervenção. E nós, na altura, demos nota que tinha sido à volta de 500 euros. Isso até gerou alguns sorrisos, mas, de facto, ainda bem que só foi esse dinheiro, porque tudo o que lá foi plantado foi rebentado e arrancado. Entretanto, continuando a fita do tempo, enquanto isto acontece, há um processo de negociação dos CDCs, dos contratos de delegação de competências, entre a Junta de Freguesia de Arroios e a Câmara Municipal, que é um processo que acabou por ficar fechado por volta de agosto, salvo erro, de julho, agosto, portanto, posteriormente a essa data. E, portanto, aqui não há correlações. Isto era um projeto que vinha já, porque, vamos só pensar, é muito simples. Quais são os jardins da freguesia de Arroios que ainda não tinham sido intervencionados? Podem-me dizer, mas eu também vos ajudo. O Jardim Constantino e o Jardim António Feijó. Os outros jardins já tinham sido intervencionados. Portanto, não há aqui nenhuma uma coisa assim estranha. É linear. Eram os que faltavam intervencionar. E, portanto, esse projeto foi proposto à Câmara, foi validado em sede de CDCs pela Câmara Municipal de Lisboa e, portanto, a situação de emergência social e de agravamento social que se foi gerando foi sempre posterior a isto. Portanto, não há aqui correlação nenhuma de retirarmos as pessoas porque se quer fazer uma obra. Não há essa implicação. Não a queiram fazer porque não existe. É uma obra que estava prevista e que nós queremos fazer. Inclusivamente, como o Sr. Presidente deu aqui nota, da Assembleia de Freguesia deu aqui nota, era um projeto que nós já queríamos ter executado, ou que já estivesse em execução. E, inclusivamente, a própria realização do projeto de execução, que depois nos permite realizar e lançar a empreitada, foi substancialmente atrasado pela situação que se foi desenvolvendo e que não era de desejo de ninguém. A própria empresa que esteve a fazer os levantamentos topográficos e a avaliação das estruturas, etc., da envolvente dos jardins, teve muitas dificuldades para aceder a alguns espaços porque estavam lá 60 e não sei quantas pessoas, ou 100 pessoas, ou 30 tendas, ou 20 tendas, e havia espaços que estavam vedados. Portanto, por favor, não há aqui colagem nenhuma entre aquelas pessoas que merecem todo o nosso respeito e o projeto. O projeto era uma coisa que era independente e que tem que avançar. E atrasou por estes motivos e agora requer esta vossa autorização porque apanha 2 anos civis. E é isto que acontece. O espaço em si, em um momento algum também se diz que é um espaço público que vai ficar fechado. Não, é um espaço aberto. Tem uma vedação que permite fechar, mas que vai estar aberta. Se é fechado às 10 da noite, às 11 da noite, à meia-noite, se abre às 5 da manhã, às 4 da manhã, como tantos equipamentos e tantos espaços públicos nesta cidade e pelo país fora,
não vejo que isto possa causar assim estranheza. E devemos, acho que sim, preservar o investimento público e o dinheiro dos contribuintes. E, portanto, se vai haver um investimento de alguma monta na requalificação total, e agora, se calhar, esta era a parte que era mais interessante discutirmos, o que é que vai acontecer ali? O que é que vai acontecer ali? A iluminação toda vai ser revista, os espaços verdes vão ser todos revistos, os sistemas de rega vão ser todos revistos, aquele pavimento bituminoso que está ali, que está degradado, vai ser transformado em pavimento permeável. Vamos requalificar as instalações sanitárias, vamos requalificar a casinha que está por trás, na entrada traseira, e, portanto, e a colocação de espécies arbóreas portanto, o gradeamento histórico, e já agora dou-vos nota também, um bocadinho de história não faz mal a ninguém, o jardim é de 1911 e o jardim original, há fotografias que nós já vimos, era fechado. Portanto, não estamos a inventar nada, é o que já era. Portanto, dou aqui nota, então, destas questões. Penso que não falhou nada. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado. Eu perguntava se o Executivo tem algum estudo prévio, algum modelo de como é que esta alteração vai decorrer, que possa prestar à Assembleia. Sr. Presidente, sim, está em fase de finalização o projeto de execução, que foi também contratado no âmbito dos CDCs. Portanto, há um projeto de execução primeiro. Já agora dou-vos nota, peço desculpa, falhou-me aqui, mas são tantas coisas, mas rapidamente. Inclusivamente, e naquilo que tem que ser o rigor que estas coisas exigem, sendo património classificado, terá que ter as devidas validações das instituições devidas. Antigamente era a DGPC, que entanto foi extinta, foi desmembrada, creio que em 2 entidades, e, portanto, neste momento houve já uma reunião prévia, em meados de agosto, dos nossos serviços técnicos com a CCDR, em que, obviamente, não há uma luz verde final, porque o projeto não está bem concluído, como eu disse, está a poucos dias de estar concluído, e, portanto, mas disseram, se o projeto for por aqui, como nos estão a dizer, da parte da CCDR e, portanto, da parte do património, em princípio, terão luz verde. Portanto, as coisas estão bem encaminhadas nesse sentido, até dessa validação. Portanto, temos feito as coisas com todo o cuidado e seguindo os passos que achamos que são os passos certos e que têm que ser dados. E, portanto, muito em breve poderemos disponibilizar, eu creio que através do site, como temos feito com outros projetos que já estão a decorrer no site, para depois publicamente qualquer pessoa poder consultar o que vai ser implementado ali. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, a palavra. Obrigado, Sr. Presidente. Só para reforçar aqui o facto histórico que foi dito pelo engenheiro Rui Vilela, porque aqui o espaço à volta da Igreja dos Anjos já foi fechado e nós temos o nosso Jardim do Caracol, que é fechado durante a noite e nunca ninguém levantou problemas por causa disso. Obrigado. O de Montagu também está fechado hoje em dia. Aquilo que eu pergunto é se havia disponibilidade do Executivo de assumir o compromisso perante a Assembleia de, sendo aprovada esta proposta de este procedimento ser plurianual, se havia o compromisso de ser o Executivo podia assumir o compromisso perante a Assembleia de, na próxima sessão, que se realizará lá para novembro ou dezembro, trazer informação sobre o que é que se vai passar no espaço, de forma a que a Assembleia tome conhecimento, os eleitos tomem conhecimento, sem ser pela comunicação social, como às vezes acontece, não? Podermos aqui tomar conhecimento previamente. Portanto, assumem esse compromisso, é isso? Claro que sim, Sr. Presidente. O Executivo assume esse compromisso de apresentar o projeto a tornar público. Obrigada. Tá. Mais alguém pretende intervir? Joana Teixeira, do Bloco de Esquerda. Obrigada. Só para reforçar assim, algumas questões que foram ditas, o facto de nós estarmos a votar agora porque é um compromisso plurianual, porque se atrasou a obra, isso não retira a legitimidade que nós tenhamos a oportunidade em Assembleia de então falar sobre este projeto e, portanto, de levantar todas as questões que temos a levantar. Em segundo lugar, também dizer que nós sabemos muito bem que os CDCs, os contratos de delegação de competências, demoram tempo a ser negociados, tanto é que ainda um dos contratos de delegação de competências que foi negociado pelo Bloco de Esquerda no mandato anterior
com o anterior executivo da Junta de Freguesia de Arroios sobre o mercado das culturas, que era para ser a Casa da Diversidade e que foi aprovado em todos os espaços esse contrato de delegação de competências. Nós sabemos o trabalho que deu e de participação das associações de migrantes, associações LGBT, foram meses e meses de trabalho para depois este executivo pura e simplesmente ignorar o trabalho e a aprovação que já estava feita sobre esse contrato de delegação de competências. Portanto, nós sabemos que estas coisas demoram tempo a ser negociadas, a ser faladas. Agora, a nossa questão é, acima de tudo, nós vamos estar... Primeiro, já não temos a informação quando nos partilham para discutir nesta Assembleia de Freguesia, não temos sequer o estudo prévio que está na página da Junta. Mas nós não tivemos acesso a ele. E agora estamos a dizer que, então, vamos trazer um projeto para partilhar connosco depois de nós votarmos aqui. Quer dizer, parece-me, é certo que se atrasar mais um pouco o Executivo, se calhar nem precisa trazer a proposta à Assembleia de Freguesia. Aí estamos, não é? Infelizmente é assim que funciona, mas a verdade é deixar um voto em branco, não é? Um cheque em branco para o Executivo fazer o que bem entender, sendo que nós podemos acreditar que esta é a visão do Executivo, de que o gradeamento nem há problema nenhum, porque era assim antigamente. Aliás, se nós fôssemos por essa lógica, de facto, nem sequer havia qualquer tipo de evolução na freguesia, porque antigamente se fazia de uma certa forma, mas, como é óbvio, essa visão também vai contra a nossa visão. Os espaços públicos devem ser de fruição pública e, portanto, isso, como é óbvio, é uma visão completamente diferente. Agora, a minha pergunta é, este compromisso do Executivo em apresentar-nos um projeto daqui a uns meses, depois de nós aprovarmos, de que é que vale esta aprovação? Obrigada. Muito obrigado. Eu chamava só a atenção para o seguinte. O ponto hoje é mesmo a plurianualidade da empreitada, porque o CDC já veio a esta Assembleia e foi aprovado. Não, foi a concretização do CDC. É claro que, em relação a projetos em concreto, podem ser para os senhores eleitos suscitarem o ponto para discussão. Como viram, já tive o cuidado até de que a questão venha à Assembleia com informação atempada sobre o que se vai realizar em respeito pelo funcionamento deste órgão de membros eleitos. Não sei se mais alguém pretende intervir sobre esta matéria. Então, iríamos passar à votação. Ponto 11º. Quem vota contra? Ora, 2 do Bloco, 3 do CNE e mais um do PAN. Quem se abstém? Ora, 5 do Partido Socialista. Quem vota a favor? Iniciativa Liberal, 2 do PSD, 1 do CDS, são quantos? 2? 3. Chega. 5, 6. Está aprovada por maioria. Vamos passar então agora ao ponto que nos falta, que é o ponto 13º, que versa sobre a análise, discussão e votação da proposta de autorização prévia para assumir compromisso plurianual para a abertura de procedimento de contratação pública que tem por objeto a empreitada de melhoria da mobilidade de cargas e descargas na Praça das Novas Nações. Tem a palavra a Vítor, do Partido Socialista. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Relativamente a esta proposta, e ao contrário do que a proposta menciona, que entende que estão reunidas as bases para que seja possível lançar o procedimento de empreitada, nós entendemos que não estão reunidos esses requisitos. Aliás, a própria proposta refere que o projeto de execução ainda se encontra em fase de revisão. E, portanto, se se encontra em fase de revisão, quer dizer que esta proposta pode ainda sofrer alterações. E nós não podemos também votar uma proposta com base num valor financeiro que, eventualmente, pode vir a ser também alterado fruto desta revisão que a própria proposta diz que ainda se encontra. Nós estamos a falar de um valor de 745 mil euros. Não sabemos se esta revisão que a própria proposta refere vem alterar o valor, seja mais, seja menos. E, portanto, estamos a votar uma proposta que pode sofrer alterações. Por outro lado,
Este projeto que existe ainda fase embrionária, creio eu, tem muitos pontos em contacto com uma outra proposta que foi apresentada por um cidadão morador na freguesia, que teve a oportunidade de apresentar esta proposta ao Executivo, e esta proposta foi depois discutida numa sessão que se realizou na Escola Secundária Luísa de Gusmão. E as pessoas foram, de alguma maneira, surpreendidas pelo facto da proposta apresentada pela Câmara e pela Junta serem tudo semelhante àquela proposta que este nosso freguês tinha apresentado antecipadamente e que estava a aguardar que lhe fosse dado conhecimento do desenvolvimento do projeto, nunca foi, e depois foi surpreendido com a apresentação deste projeto na Escola de Luísa de Gusmão. E, portanto, nós não sabemos se essa questão vai ter algum desenvolvimento, no sentido de a Junta ainda poder vir a ser, a Junta e a Câmara, de poderem vir a ser acusadas de plágio de um projeto que tinha sido apresentado antecipadamente. E, portanto, esta proposta para nós não reúne as condições para ser votada, na nossa perspectiva, obviamente, e por isso o nosso sentido de voto vai ser contra, exatamente por estas duas questões, mas mais pelo facto da própria proposta referir que pode ainda sofrer revisão. E, portanto, estamos a votar um projeto que pode ser revisto e que tem, neste momento, um determinado valor. Valor esse que pode vir a ser alterado. E, portanto, o nosso sentido de voto, por estas razões, vai ser contra. Muito obrigado. Obrigado. Mas alguém pretende intervir sobre este ponto? Eu perguntava ao Executivo se, em relação a estas autorizações para compromissos plurianuais, se é possível, quando elas venham com uma ideia da proposta do que é que está a ser autorizado. No fundo, o que está aqui a ser autorizado é a concretização de um protocolo que já foi aprovado e agora vem o pedido de compromisso plurianual, mas sem qualquer esboço ou modelo das intervenções que vão decorrer. E depois as questões que são suscitadas vão nesta linha, quer nesta proposta, quer na outra. Pergunto se é possível dar algum esclarecimento que possa ajudar a mudar. O PCP também pretende intervir. Ana Almeida, então, antes de passar a palavra, Ana Almeida do PCP. Já agora, como se fala num protocolo que já foi aprovado, eu gostaria da OCDE mostrar preocupação que não só não há atas aprovadas acessíveis publicamente, mas também este ano ainda não aprovamos nenhuma ata das assembleias que se tenha realizadas. Já são 4 assembleias sem atas aprovadas e gostamos de apelar na Junta de Freguesia para disponibilizar meios para as atas serem transcritas e pudessem ser aprovadas sempre na Assembleia seguinte, porque assim nem sabemos, não temos o que consultar, o que foi aprovado, o que não foi aprovado, por isso aproveito, se calhar um bocadinho artificialmente, esta referência. É inaceitável que a Assembleia não aprove as atas dos trabalhos das sessões anteriores. Obrigada. Muito obrigado pela intervenção. Dando esclarecimento, na última sessão foi explicado que as atas tinham chegado em cima da hora e não tinha sido possível revê-las. Estamos numa sessão extraordinária, onde, obviamente, a ordem de trabalhos é aquela que é solicitada pelo requerente. Não estava lá previsto a aprovação das atas. Portanto, na próxima Assembleia Ordinária, elas surgirão para ser aprovadas. Ainda assim, estão permanentemente disponíveis as atas em minuta, onde é possível consultar toda a votação e tudo o que foi ou não aprovado. E essas estão, efetivamente, disponíveis por edital
afixado nos locais habituais. Portanto, a informação está disponível sobre o que foi ou não foi aprovado nas respectivas assembleias. O que falta é a ata descritiva. No final da sessão, já tomarei posição sobre essa matéria, para que ela, de uma vez por todas, seja resolvida, porque andamos a tratar desse assunto realmente quase desde a primeira sessão, não digo da primeira, porque ainda não havia ata na primeira, mas a partir daí essa questão tem sido levantada. No final, pese embora não seja agora o momento, eu já darei algo conta disso. Passava a palavra ao Executivo para se pretende dizer alguma coisa sobre esta matéria. Obrigada, Sr. Presidente. Só de esclarecer que o projeto de execução este está a ser feito pela Câmara Municipal de Lisboa. Pode-se dizer que é um projeto parecido, sim, com uma proposta de BIP-ZIP que houve anteriormente, mas a Junta de Freguesia não foi envolvida nessa parte e não teria capacidade de fazer um projeto dessa dimensão. Portanto, o projeto é público, o projeto foi apresentado pela senhora vereadora e, tal como diz o que é um CDC, é um contrato que delega à Junta de Freguesia a competência para realizar a obra. Mas se o Sr. Presidente me der a oportunidade de passar a palavra ao Engenheiro Rui Vilela, ele esclarece com mais detalhe. Antes de passar a palavra, eu queria perceber uma coisa que não percebi. Esse projeto realizado pela Câmara Municipal foi antes ou depois de ter sido aprovado o CDC? Eu passo a palavra para quem possa melhor do Executivo esclarecer. Eu vou passar a palavra ao Engenheiro Rui Vilela, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Portanto, este projeto é um projeto que há anos que paira um pouco aqui na freguesia, sem ter concretização. De facto, houve uma proposta inicial de um município, ou de um grupo de municípios, e, portanto, no sentido de melhorar aquela zona e com forte motivação na ligação à comunidade escolar da escola Sampaio Rodrigues. E, portanto, no mandato deste Executivo, e já tinha havido esse compromisso do Executivo até em termos de período de campanha, que via e acolhia com bons olhos a realização desta obra, desta realização, com mais ou menos detalhe, menos este pormenor, mais à esquerda, mais à direita, com pavimento assim ou assado. Pronto. E, portanto, achámos e conseguimos negociar junto da Câmara que as coisas fossem avançando. E, portanto, a oportunidade que se coloca no âmbito dos CDCs é única, porque, como a Sra. Presidente disse muito bem, nunca a Junta de Freguesia teria capacidade financeira por si só para realizar, ainda que acolhesse a ideia e a visse com bons olhos, para realizar esta empreitada. E, portanto, no âmbito da negociação, e sabendo que a própria Câmara, e, portanto, e pressionando a própria Câmara para que recuperasse um projeto que tinha sido apresentado, a Câmara foi sensível, aceitou, no âmbito de negociação dos CDCs, incluir este projeto, viu também com bons olhos e, portanto, a responsabilidade do projeto é da Câmara Municipal. A sua apresentação foi, como a Sra. Presidente disse, feita até por duas vezes. Houve uma primeira com a comunidade escolar e com a Associação de Pais na Sampaio Garrido e depois, posteriormente, por uma comunidade mais alargada com a Sra. Vereadora Joana Almeida na Escola Secundária Luísa de Gusmão. Pronto, o projeto está no nosso site, conforme a informação que nos foi facilitada pela Câmara Municipal, e compreendo que um projeto desta envergadura carece sempre de pequenas afinações. Alguém aqui disse que isto estaria numa fase embrionária, e não está de maneira nenhuma numa fase embrionária, está na fase de conclusão. Portanto, estamos também a semanas ou dias de que a Câmara nos entregue. Nós até já temos o projeto, mas estão a fazer pequenas afinações e pequenas revisões. E, portanto, para depois se poder lançar o concurso público para a empreitada de execução. E, portanto, não está em fase embrionária nenhuma. Está numa fase de conclusão do projeto. Relativamente à questão financeira, o eleito Vítor Carvalho manifesta a sua preocupação e também a nossa, porque se isto escalar, depois precisamos de visto do Tribunal de Contas e, portanto, também nos vai atrasar algo que nós gostaríamos que a comunidade tivesse o mais rapidamente possível à sua disposição, que achamos que é uma mais-valia para a comunidade ter aquela praça, que é, também deixem que vos diga, o primeiro exemplo
de aplicação do conceito uma praça em cada bairro por parte da Câmara Municipal. Portanto, nós temos a oportunidade de ter em Arroios a primeira implementação de um projeto, de um plano camarário para, no âmbito de uma praça em cada bairro. Portanto, não é coisa pouca. A questão financeira, e a preocupação é essa, que levem visto, não tem visto, se o projeto vem mais encarecido ou menos encarecido, é de facto uma preocupação. Mas vamos pensar um pouco. O CDC é um pacote que tem aquele valor fixo e que já foi aqui autorizado por esta Assembleia. O que pode haver é, entre projetos, pequenos ajustes de valores. Nós não vamos gastar nem mais dinheiro, nem menos dinheiro de aquele que esta Assembleia já autorizou que gastássemos em sede CDC. Portanto, não há aqui verbas extraordinárias. E muitas vezes nós sabemos que os concursos são lançados por um valor e às vezes até as propostas dos concorrentes ficam um pouco abaixo. E, portanto, aí, ao contrário, não é? Gastou-se menos, não é? Mas aquele dinheiro tem que ser gasto, pois esse dinheiro pode ser recanalizado em novas propostas à Câmara Municipal para benfeitorias, continuando no âmbito dos CDCs, junto da Câmara Municipal. Portanto, o bolo em si é aquele, não estica nem encolhe, é aquele valor e já foi aqui autorizado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Tem a palavra o Partido Socialista. Vítor Carvalho. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Eu aproveito, e embora, enfim, não esteja diretamente relacionado com este contrato, mas uma vez que, enfim, o Executivo fala tanto dos contratos de delegação de competências, creio que, uma vez que vêm 3 propostas que estão inseridas neste CDC, eu tenho algumas questões para colocar ao Executivo, que têm a ver com a verba que foi atribuída à Junta de Freguesia de Arroios, que foram 3.600.000 euros, mais meio milhão de euros do que tinha sido atribuído em 2019. Tenho aqui, não tem, está aqui o quadro. Em 2019 foi atribuído a Arroios 3.100.000 euros. E em 2023, 3.600.000 euros. Aliás, é curioso, é uma coincidência, mas não é coincidência, que em todas as freguesias que são geridas pelo PSD, todas elas tiveram um aumento das verbas de 2019 para 2023. E a grande maioria das freguesias do PS, e a única da CDU, foi aquelas que tiveram menos verbas atribuídas dos CDCs. Mas pronto, isto é uma à parte. O que é importante é o seguinte. Neste CDC de 3.600.000 euros, foi contratualizado com a Câmara Municipal que este pagamento seria feito em 5 prestações. O que nós gostaríamos de saber é, neste momento, quantas prestações já foram pagas pela Câmara Municipal à Junta de Freguesia e os respectivos valores. E depois, queríamos também saber qual é a taxa de execução a 30 de junho de 2024 destas verbas dos CDCs. E porquê é que eu coloco esta questão? É porque, segundo o contrato entre a Câmara Municipal e a Junta de Freguesia, se a Junta de Freguesia não entregou documentos justificativos de despesas elegíveis de execução de 30% do valor total, tem que devolver verbas à Câmara Municipal. E daí eu colocar a questão de quantas prestações já foram pagas pela Câmara e qual é a taxa de execução a 30 de junho. Porque é importante saber, porque se a Junta não gastou, não apresentou justificativos referentes a 30% dos 3.600.000 euros, poderá ter que devolver as verbas, entretanto, recebidas. E, portanto, eram estas as duas questões que eu gostaria de colocar e gostaria de ouvir uma resposta concreta do Executivo e não remeter para uma próxima Assembleia ou dizer que não dispõe neste momento de informação. Muito obrigado. Muito obrigado. Mais alguém pretende intervir? Passava a palavra ao Executivo. Obrigada, Sr. Presidente. Vou passar a palavra ao Sr. Tesoureiro, se me permitir.
palavra. Olá, boa noite a todos. Assim, não tenho aqui valores, posso dizer que já recebemos a primeira tranche, estamos em vias de receber a segunda. Assim, se quiser, depois posso, nomeadamente taxas de execução, posso lhe responder por escrito, não tenho aqui agora o valor, peço desculpa. Muito obrigado, Sr. Presidente. Obrigado. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Enfim, não quero duvidar da palavra do Sr. Tesoureiro, mas nós, quando aprovámos este contrato de delegação de competências, foi em 2023, não me recordo muito bem, e acho, enfim, um pouco estranho que só a primeira prestação é que foi paga, porque essa primeira prestação referia-se a 20% do valor total do CDC. E, portanto, haverá mais 4 prestações. Ora, nós estamos a um ano do final do mandato, o que quer dizer que os senhores ainda estão a aguardar as 4 restantes prestações. E, portanto, daí eu reforçar a questão que coloquei inicialmente de saber qual é a taxa de execução deste CDC a 30 de junho de 2024. E gostaria que o Sr. Tesoureiro e o Executivo enviassem esta informação para todas as forças políticas ao mesmo tempo. Muito obrigado. É uma questão de transparência, ao fim e ao cabo. Muito obrigado. Não sei se o Executivo pretende dizer mais alguma coisa sobre o assunto. No fundo, eu penso que a questão que está aqui a ser suscitada tem a ver com o número 3 da cláusula sexta do CDC. 30 de junho, se a verba dos 30% da primeira tranche não tivesse sido utilizada na totalidade, há lugar à devolução. Isso originaria, obviamente, uma alteração orçamental modificativa para criar a rubrica que permitisse essa devolução. E eu penso que é a questão que está a ser suscitada. Vamos lá, Executivo. Boa noite, obrigado. É assim, houve prorrogações, não é? E é óbvio que as taxas de execução são baixíssimas porque as obras ainda não começaram, não é? E estamos à espera da autorização, não é? E, inclusivamente, estamos à espera da autorização. E é exatamente esse o ponto que estamos aqui a votar. Porque senão teríamos que esperar até janeiro e já não seria um plurianual. E voltaríamos a esperar. Muito obrigado. Portanto, nós temos o número 3 da cláusula em causa. Certamente o que vai ser suscitado pelo Executivo será uma adenda para salvaguardar essa situação, não é? Porque senão tinham que estar a fazer neste momento a devolução dos dinheiros. Ou seja, não temos a cláusula sexta, de número 3, não havendo comprovativo da despesa, tinham que estar... Pode terminar. Exatamente. Pode terminar. Portanto, é uma questão cautelar, a cautelar essa situação, certamente com um aditamento em que ultrapasse essa redação do número 3, não?
vamos lá ver. A questão que aqui está é a eventual responsabilidade da freguesia em ter ou não que devolver dinheiros. Podem ser agora ou podem ser mais tarde. E essa autorização, quando foi aprovado o CDC, não foi concedida pela Assembleia. Ou seja, há ali uma redação deste número 3 da cláusula 6ª que é dúbia. E era numa perspectiva de que o procedimento do CDC tivesse arrancado mais cedo. Por razões de ordem várias, já sabemos que as obras e os projetos atrasam sempre. Portanto, aquilo que eu estou a suscitar, e tendo em atenção aquilo que foi suscitado pelo Partido Socialista, é que essa cláusula seja acautelada com um aditamento ao contrato, dizendo que, obviamente, essa data de 30 de junho, digo, será lá, imagino, mandemos para 30 de junho de 2025, e aí já não tem problema, não? Então, licença, Sr. Presidente. Penso que o que está aqui em causa nesta cláusula é o que está aqui escrito é pode determinar, não diz que é determinado. Aliás, no CDC de 2019 houve 2 prorrogações, por isso é que o CDC de 2019 está a terminar agora em 2024. E é precisamente por isso que eu estou a dizer que, em relação a esta cláusula, é necessário fazer um aditamento, prorrogação desse prazo de 30 de junho, para que a freguesia, que tem sob tutela esta Assembleia, não incorra no risco de devolução de verbas que aprovou receber e que não consentiu em devolver. E, portanto, temos que acautelar essa situação. O atraso é normal, a situação é normal, mas não vamos estar aqui perante a situação de, perante o poder, vir a acontecer num momento, imaginemos, até no futuro mandato, não? Porque se está lá previsto e se nada for dito, em qualquer altura pode ser pedido. Porque não há dúvida que neste momento existe um incumprimento em relação aos valores da primeira cláusula, com a informação que acabou de ser disponibilizada. Portanto, a sugestão é o aditamento para salvaguardar essa situação. Quanto ao plurianual, enfim, eu acho e sugeria aos eleitos que pudesse ser aprovado, justamente para não atrasar mais o projeto, que é, enfim, uma vontade e uma intenção da população, já com vastos anos, e é verdade que se chegar a 31 de dezembro, o Executivo não precisa trazer aqui este pedido de autorização, não? Tem a palavra a Ana Mirra, do PCP. Eu peço desculpa estar a prolongar este sofrimento. Saiu, mas não era. Estava contra. Era. Pronto. É que fique claro para quem nem sempre tem tempo para acompanhar as nossas assembleias, é que isto é quase sempre uma questão, é quase uma chantagem. Ou seja, nós vemos obrigados a aprovar, porque senão a população não tem obras, não tem acesso a nada, mas que fique claro que a responsabilidade é vossa. Nós, pela segunda vez, estamos aqui a tentar aprovar documentos que vocês não trazem em condições. Eu até ia propor que, antes de uma Assembleia, pudessem conversar, tivessem uma reunião com o CAL, que, coitado, não deve ter tempo, mas que tenham uma reunião com o CAL, porque não sei quem é que... Como é que são os trabalhos nesta Assembleia, que vimos sempre com bengalas, vimos sempre deficitários de documentos, e isto dura há 3 anos. E não vai, e pelos vistos não vai parar, porque nós tivemos há uma semana, falha-me as contas matemáticas, o mesmo problema. Tivemos que metade da Assembleia teve que parar, porque vocês não há meio de conseguirem trazer os documentos em condições. Eu lamento, mas não se pode responder que estão à espera. Isto está atrasado porque não há meio de nós aprovarmos. Não, nós não vamos passar cheques em branco. E vocês têm que entender que há uma percentagem de incompetência e de irresponsabilidade constante. Eu folgo em ver alguns membros muito satisfeitos, mas eu tinha vergonha. É
que é constantemente. E espero que a população entenda que não são sempre os maus da fita e entenda quem é que luta por eles e perceber que esta junta realmente ou anda mal assessorada ou tem que rever quem trabalha. Por favor, ajudem-nos a ajudar-vos a fazer o vosso trabalho também. E ajudem-nos a fazer o nosso trabalho. Quando se fala em valores, ainda hoje eu questionava quanto é que se está a pagar a mais aos eleitos para estar aqui, mais uma vez, numa Assembleia que vocês podiam ter acautelado se entregassem os documentos corretos. Muito obrigado. A palavra Luís da CDS. Obrigado, Sr. Presidente. Obrigado, Sra. Presidente. Eu admito, eu gosto de ouvir a Ana Mirra falar, porque gosto do entusiasmo com que ela vem e com que expressa as suas opiniões. Mas às vezes, eu às vezes não percebo porque estamos na mesma situação, mas vemos coisas relativamente diferentes nestas coisas. Porque o que eu estou aqui a ver é que, no enquadramento, e como o eleito Vítor Carvalho diz, parece aqui que o projeto é objeto de uma execução desenvolvida por parte da CML, que, apesar de se encontrar em fase de revisão do projeto de execução, já estão reunidas as bases que possam lançar o procedimento de empreitada. Portanto, o projeto de execução da parte da CML, que está no processo de revisão do mesmo. O clausulado que aparece, efetivamente, na parte 3, e diz que se a Junta não executar 30% do valor total dos recursos financeiros do projeto que não existe porque está a ser revisto pela própria CML, a CML pode exigir esses valores de volta, que eu estranharia se o fizesse, porque a Junta não consegue executar os valores do projeto que a CML ainda não entregou. Portanto, quando falamos aqui de uma questão de constante incompetência do Executivo, que não prepara os seus documentos e os faz a tempo, eu realmente gostava de perceber que outros documentos é que o Executivo poderia ter preparado nesta circunstância, quando tem um projeto que não conseguem executar porque o projeto não está preparado. Aqui não parece-me uma situação propriamente executiva. Portanto, se quisermos falar, e pode-se atribuir responsabilidades onde há responsabilidades para atribuir, mas quando um projeto não está fechado, não pode ser executado, não se pode apresentar 30% dessa despesa. A Câmara pode exigir. Exigiria muito má fé, porque ela não está a entregar o projeto. Obrigado. Tem a palavra o Vítor, do Partido Socialista, Vítor Carvalho. Vítor Carvalho, Partido Socialista. Eu registro o entusiasmo com que o vogal do CDS fala, porque não é fácil defender o que é indefensável. De todas as formas, o membro do CDS, de todas as formas, a interpretação que o membro do CDS faz relativamente aos 30% não é correta. É porque os 30% que nós estamos a falar é do CDC na sua totalidade, dos 3.600.000 euros, não é dos 30% de cada um dos projetos. Ok? E, portanto, o Executivo pode, eventualmente, ter executado 30% em outros projetos no âmbito dos CDCs. Não tem que ser em cada um dos projetos em si. É só para fazer este esclarecimento. Ok? Muito obrigado. Muito obrigado. Mas alguém pretende intervir sobre o assunto? O Bloco de Esquerda pede a palavra. Eu pedia que fossem rápidos e sucintos. Eu pretendo ser, mas pronto, também é um espaço de discussão exatamente para isso. Mas a minha questão prende-se, e agora até pela intervenção daqui do CDS, qual é que é o prazo? Porque imagino que haja um contacto próximo com a Câmara da apresentação e do fecho deste projeto. E aí tenho de dizer que me revejo completamente na intervenção da Ana Mirra, só porque esta situação em que nos colocam, que não é especificamente sobre este contrato, mas é sobre os protocolos de AEX dos anos letivos do ano passado, de uma série de coisas que nós andamos constantemente a fazer e que depois nos coloca nesta posição. E já agora, depois também queria só um pedido de esclarecimento sobre se as escolas, os agrupamentos escolares foram informados, conforme tínhamos combinado na última Assembleia de Freguesia, de que este atraso no protocolo se devia à falta de informação, e aqui não à Assembleia, mas ao Executivo de Arroios, porque depois chega um ponto em que nós, de facto, estamos entre a espada e a parede, ou aprovamos e não
ou não aprovamos e não acontece nada na freguesia, ou andamos constantemente a aprovar coisas que não estão devidamente cauteladas e feitas. Mas só perguntar então qual é que é a data prevista para o fecho deste projeto como um todo. Obrigada. Muito obrigado. O Executivo está em condições de dizer quando é que há condições para lançar o procedimento? Eu saí da mesa justamente para falar em nome do PSD e perguntar o seguinte. Nós temos aqui 2 procedimentos hoje que vêm com autorização plurianual. Isto pressupõe que há condições de lançar o procedimento de imediato. E para mim é uma surpresa quando sou confrontado com a situação de que afinal ainda não há projeto. Se não há projeto, não há procedimento. Ora, se não há procedimento, por que é que se pede esta antecipação? Ou seja, porque é que não vem à Assembleia, numa Assembleia Extraordinária, no momento em que há o projeto, sabendo-se qual é e quando é que pode ser lançado? Portanto, é isto que, no fundo, os vários eleitos têm dado aqui de volta. E aquilo que eu espero é que o Executivo dê uma indicação de que, ao vir pedir aqui à Assembleia esta autorização, e porque tem uma expectativa temporal muito reduzida, de estar com estes elementos em posse e que aproveitou, obviamente, a Assembleia de hoje, para ficar já em condições, sei lá, no espaço de 2 semanas, 3 semanas, lançar estes procedimentos. Este é o esclarecimento, se calhar, que será necessário. Muito obrigado. Ana Almeida tem a palavra para uma intervenção. Tem 30 segundos, ainda de tempo. Ana Almeida, CDU. Aqui a questão chave é se poderá ou não ser alterado o valor com o desenvolvimento do fecho do projeto. Não, o valor aqui não está em causa, quer dizer, para já não está, porque vai haver a alteração de valor, teria que haver um aditamento ao CDC e teria que vir a esta Assembleia para ser aprovado. Portanto, essa questão por agora não se põe. Agora, eu admito que, havendo um alongar no tempo da concretização da empreitada e com o aumento dos custos, essa situação possa vir a acontecer. Mas aí seremos chamados a intervir e a percepcionar o que se passou. Para agora, não há nenhum projeto de alteração, não? Julgo que é isto, mas a mesa, o Executivo esclarecerá. Obrigada, Sr. Presidente, de esclarecer que a Câmara deu-nos o compromisso que até ao final de outubro, até ao final do mês, que nos dava o projeto final, que está a ter, como disse o Engenheiro Rui Vilela, algumas pequenas afinações. E o tempo de execução, a previsão será de 6 meses. Obrigado. Mais alguma intervenção? Portanto, a indicação que temos é que será lançado no mês de outubro, prazo de execução 6 meses, e daí a questão da plurianualidade. Estando lançado o procedimento, ele com certeza estará mais ou menos concluído perto do final do ano e a empreitada iniciar-se-á perto do final do ano, com 6 meses irá tirar lá para alturas de junho, julho, a concretização. É com estes pressupostos, então, que estamos para passar à votação. Não percebi. Não, no fundo, numa extraordinária somos nós. Vamos lá ver. Eu percebo a questão da Joana, mas para mim o que seria grave é nós estarmos aqui a deliberar uma coisa agora no mês em que estamos, de outubro, se isto só aparecesse lá o projeto para janeiro. Então não se justificava estarmos aqui a deliberar. Sendo que o projeto vai surgir ainda durante o mês, está perfeitamente justificado o pedido da plurianualidade. Tem a palavra o PAN.
Patrícia Mariano, Pessoas, Animais, Natureza. Só para fazer aqui uma pequena declaração de voto que faço ao exposto, em que considero que não há condições de votar. A declaração de voto há de ser depois da votação. Mas eu pretendo fazê-la já. Vamos votar contra. Vamos votar contra porque não há condições de votar. Que ainda há regras. As pessoas, eu assumi os que não íamos animais fazer e a natureza têm regras. Nesta e uma das regras é a declaração de voto. É após a votação. O Partido Socialista tinha dito que ia votar contra há bocado, portanto eu também posso dizer. Não, mas o que veio dizer foi uma declaração de voto. É uma coisa diferente da Compreendo os termos. Olha, estou a declarar que vou votar contra porque não há informação suficiente e com muita pena minha, porque isto até é uma coisa boa, eu vivo ali perto e com muita pena minha vou votar contra, mas se nós não temos condições de votar, não sei o que é que eu estou a votar, não posso comprometer e isto é importante que seja dito. Pronto, peço desculpa se não é declaração de voto. Já agora esclareça-me a mim, em termos de mesa, qual é as dúvidas que tem para efeitos da votação? Eu não sei as mesmas dúvidas do Partido Socialista. Que são, então, em concreto? Eu quero ver o projeto concluído, não é com pequenas afinações, antes de votar. Mas não é disso que nós estamos a tratar nesta proposta. Eu logo vi que estava equivocada na votação. Nós o que estamos aqui a votar é, logo que esteja o projeto, se pode ser aberto ou não o procedimento ou se ficamos à espera até janeiro. Certo. Agora, outra coisa é, e que eu posso perguntar ao Executivo, é se o Executivo está disponível para, logo que haja o projeto, o trazer à Assembleia para conhecimento dos membros eleitos. É igual ao que se passou na proposta anterior. Claro que sim, Sr. Presidente. Aliás, o projeto já está disponível no site. Então, mas o que é que falta então de afinações? São pequenos pormenores de engenharia civil, de detalhes mínimos. O resto do projeto está no site e é público. Está esclarecida? Não estou nada esclarecida, continuo sem. Então, o que é que lhe falta para estar esclarecida? O projeto está no site? Espera, uma coisa de cada vez. Consegue-se disponibilizar para ser visto? Então, eu vou suspender por 30 segundos, porque o Executivo possa apresentar à senhora eleita. Só um segundo. Vamos suspender por 30 segundos. Poder facultar à senhora eleita qual é o projeto que está em discussão.
Vamos lá então retomar os trabalhos. Acho que o Vítor Carvalho pretendia intervir. Podia intervir. Tem a palavra Vítor Carvalho. Pedia que o Executivo retornasse à mesa. Eu pedi ao Executivo que retomasse a mesa. Dava a palavra ao eleito Vítor Carvalho, do Partido Socialista. Pedia silêncio na sala. Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu sou surpreendido de sessão em sessão, mas de facto já nada me surpreende. Eu quero relembrar o Executivo que é função da Assembleia de Freguesia fiscalizar a atividade do Executivo. E os senhores não podem encaminhar os representantes destas forças políticas, que representam a população de Arroios, consultar os projetos no site. Não podem. Os senhores não podem dizer que fizeram sessões de esclarecimento. É obrigação dos senhores informar esta Assembleia e não reencaminharem os eleitos para o site. O projeto está no site. Ótimo. Mas os senhores têm que trazer o projeto à Assembleia, não apenas para dar conhecimento. Não podem, de forma alguma, e reforço, dizer aos eleitos, agora vão ao site ver. Sr. Presidente, o senhor é o representante desta Assembleia. E acho que também deve ter uma palavra a dizer sobre isto. Muito obrigado. Muito obrigado. Não sei se o Executivo quer dizer mais alguma coisa.
Não, Sr. Presidente, só pelo facto que todas as apresentações públicas que foram feitas, os eleitos foram convidados a estar presentes nessas apresentações, desculpem aqui. Mas, contudo, se não tiveram a oportunidade de estar presentes, também tinham a oportunidade de nos pedir para ter acesso a essa informação pela ausência no momento. Contudo, nós temos, a informação é pública, não temos problema nenhum, não escondemos nada, portanto, podem nos pedir sempre o que precisarem que nós passamos a informação. Vamos passar então à votação. Tem o pai na palavra. 30 segundos. Eu acho que nós estamos aqui todos um bocadinho confusos, falo por mim, já tinha visto o projeto há imenso tempo na internet, como disse bem, e estava felicíssima, eu vivo ali, estava mesmo feliz, acho que isto é uma coisa maravilhosa para a freguesia. Aqui o que se coloca é estas coisinhas, o caderno de encargos, estas coisas que supostamente a Câmara vai dar até daqui a um mês, quer dizer, eu não sei, mas para mim fazia-me sentido estar a votar depois de ter acesso a todas essas coisas. É um bocadinho por aí também. Mas pronto, é só isso. Muito obrigado. Eu percebo a questão. Mas vamos passar então, não há mais nenhuma intervenção. Vamos passar à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Está aprovado por maioria. Esgotamos assim a ordem de trabalhos de hoje. E enquanto é preparada a ata em minuta, eu gostaria de deixar um conjunto de informações à Assembleia. Há dificuldades de funcionamento da Assembleia que eu presido. Elas têm vindo a arrastar-se no tempo e eu tenho tentado por todos os meios que elas sejam ultrapassadas. Não estando ultrapassadas, eu comuniquei a esta Assembleia que não estarei em condições de manter no exercício das funções de Presidente desta Assembleia se, até à próxima Assembleia, as situações todas pendentes de funcionamento, nomeadamente colocação das atas no seu local devido, e que já foi várias vezes trazido aqui, porque eu recordo-me que a dada altura era porque não havia site com capacidade para suportar as atas. Essa situação, pedia ao Executivo que informasse se já está resolvida e desde quando. Portanto, se esta situação não estiver resolvida até à próxima Assembleia, eu não estarei disponível para continuar a dirigir os trabalhos desta Assembleia por impossibilidade funcional. Como compreendem, a mesa funciona em função dos meios que lhe são disponibilizados. E nós temos tido vários sobressaltos em relação a esta matéria. O último dos quais até foi na sala que tínhamos disponibilizada para a Assembleia, acabou por ser alterado o seu funcionamento sem qualquer enquadramento com a mesa. Portanto, não tenho tentado evitar esta comunicação, mas é chegado o momento, efetivamente, de a fazer, pedindo a vossa compreensão e entendimento e pedindo ao Executivo também uma atenção especial, que já fiz várias vezes por escrito e por várias vias, mas que não alcançam o objetivo desejado. Enquanto aguardamos pela ata, Vítor Carvalho, do Partido Socialista, tem a palavra. Vítor Carvalho, do Partido Socialista. Só para registar, Sr. Presidente, a nossa compreensão pela decisão que eventualmente venha a tomar e manifestar-lhe a nossa solidariedade pessoal. Muito obrigado. O Executivo tem a palavra. Não sei se pretende dizer alguma coisa.
Obrigada, Sr. Presidente. É para informar que temos condições técnicas para a colocação das atas descritas no site. Muito obrigado. Alguém pretende usar a palavra? Ana Almeida. A CDU também gostaria de apoiar o Presidente da Assembleia por achar que está a desempenhar as suas funções com responsabilidade e, se então entendemos bem, estamos a falar das atas aprovadas para serem disponibilizadas para o público nos termos de transparência necessária. E o que hoje também ouvimos é que as atas por aprovar na próxima Assembleia em dezembro estarão disponíveis para aprovação. Obrigada. Exatamente, é isso mesmo. Com a vossa compreensão, vou então ler a ata em minuta, pedindo desculpa, obviamente, porque às vezes não ouvem bem a voz, mas aquela às vezes não funciona, mas vamos tentar.
Assembleia de Freguesia de Arroios de Lisboa, até minuta da sessão extraordinária, reunião de 11 de setembro de 2024, do mandato 2021-2025. Aos 11 dias do mês de outubro de 2024, reuniu em segunda convocatória às 19h30 a Assembleia de Freguesia de Arroios e em conformidade com o previsto no artigo 57º do regime jurídico das autarquias locais, aprovado em anexo à Lei 75 de 2013, 12 de setembro, na redação em vigor, conjugado com o disposto no artigo 34º do Código do Procedimento Administrativo, é elaborada e apresentada em minuta. A presente sessão da Assembleia de Freguesia realizou-se no Lisboa Ginásio Clube, sítio na Rua dos Anjos, em Lisboa, tendo a mesa que dirigiu os trabalhos a seguinte composição: José Manuel Gonçalves, Presidente; Alexandra Isabel Machado Cordeiro, Primeira Secretária; Francisco Couto Bento de Sousa, Segundo Secretário. Posta a recomposição da mesa à consideração da mesa da Assembleia, a mesma ratificou por unanimidade. Foi ainda disponibilidade o acesso através do link identificado. Encontravam-se presentes os membros da Assembleia CDS, Maria Joana Camacho Pinela Martins Damas, pelo PSD, PST, Paula Cristina dos Santos Ferreira Castela, Partido Socialista Joana Gaspar, em substituição de Bernardo Trindade, Partido Socialista Vítor Manuel Carvalho, e ainda José Eduardo Vera de Matos, em substituição de Maria Cristina Melo Prechete Silva, Maria Luísa Valadas Carvalho, em substituição de Vítor Teles, e Joana Guerreiro Mestre. Pela CDU, o PCP, Ana Cova de Almeida, Ana Luísa Martins Pereira Mirra, Bruno Rafael Raposo Filipe Ferreira, em substituição de Francisco Duarte Canastrinha de Tavares Alves. Pelo Bloco de Esquerda, Joana Filipe Amores Campiras Teixeira, e ainda pelo Bloco de Esquerda, Mafalda Pinto Rodrigues Brilhante, em substituição de Cláudio Alexandre Viana Guerreiro. Pela Iniciativa Liberal, Cristina Maria Neves Nunes. Partido Pessoas, Animais e Natureza, Patrícia Leitão Mariano. Pelo Partido Chega, Carlos Miguel Prata da Silva. A ação iniciou-se com a presença dos seguintes membros do Executivo: Maria Madalena Matambo Guerra Domingos Natividade, João Francisco Borges Costa, Ricardo Nuno dos Reis Afonso, respectivamente Presidente, Secretário e Tesoureiro, Rui Nuno Gouveia Amorim Vilela Dionísio, Teresa Maria Soares Pedrosa Ariosa da Cruz e Maria Manuel Figueiredo Barroso Bahia Afonso, e ainda Damião Martins de Castro, enquanto vogais. Constatada a existência de quórum, o Presidente da Assembleia declarou aberta a sessão. Ponto 1, intervenção do público, em que interveio Sandra Medeiros. Ponto 2, antes da ordem do dia, foi retirada este ponto, não? Sem prejuízo do lapso que foi considerado. Passou-se depois à análise dos vários pontos, tendo o ponto 3 referente ao protocolo com a Escola Nuno Gonçalves para os anos 23, 24 e 24-25 ser aprovada por unanimidade. Com o agrupamento de escolas Luís de Camões 23, 24 e 24-25 aprovada por unanimidade. O protocolo de 2024 para a edição do Festival de Todos desse ano aprovada por unanimidade. O ponto 6, discussão e votação da proposta de protocolo com o Festival de Todos para 2025 aprovada por unanimidade. A proposta de protocolo a celebrar com o Clube Atlético de Arroios para a atribuição de apoio financeiro aprovada por unanimidade. A proposta de celebração de contrato de ligação de competências com o município e a freguesia nos AIECs para os anos letivos 24, 25 e 25 e 26, aprovada por unanimidade. Quanto à proposta de celebração de contrato interadministrativo de cooperação entre o Ministério, entre o município de Lisboa e a freguesia de Arroios, em relação à higiene urbana, foi aprovado por maioria, com 13 votos a favor do PSD, CDS, PS, PAN e Iniciativa Liberal e Chega, 2 votos contra da CDU e 2 abstenções do Bloco de Esquerda. O ponto 10 foi retirada para reformulação. O ponto 11, análise, discussão e votação da proposta de alteração prévia para assumir compromisso plurianual, obteve a votação seguinte: aprovada por maioria, com 7 votos a favor, 2 do PSD, 3 do CDS, 1 do IL e 1 do Chega, votos contra, 3 da CDU, 2 do Bloco de Esquerda e 1 do PAN, e 5 abstenções. Análise, discussão e votação da proposta de autorização prévia para assumir compromisso plurianual no âmbito do espaço da Rua de Arroios e encabeçamento do mercado de Arroios,
obteve a aprovação por unanimidade. E, finalmente, ainda o ponto 13º, quanto às obras na Praça das Novas Ações, em relação também a compromisso plurianual, foi aprovada por maioria, com 7 votos a favor, 6 contra e 5 votos de abstenções. Votos a favor, 2 do PSD, 3 do CDS, 1 da Iniciativa Liberal e 1 do Chega. Votos contra, 5 do PS e 1 do PAN. E abstenções, 3 da CDU e 2 do Bloco de Esquerda. Nada mais havendo a tratar, após a submissão da ata minuta, vai a mesma ser posta à votação. Quem vota contra? Vítor Carvalho, Partido Socialista. O Sr. Presidente, na última Assembleia, informou os membros desta Assembleia da renúncia de um membro do CDS, que era simultaneamente membro da mesa. E que informou que muito em breve iria colocar na ordem de trabalhos a eleição do novo membro da mesa. A minha questão é, penso que estará neste momento um membro da mesa em substituição da pessoa que renunciou, é isso? É porque neste momento, e enfim, corrija-me se eu estiver errado, neste momento a mesa só tem 2 elementos, que é o Sr. Presidente e a primeira secretária, uma vez que a segunda secretária renunciou ao mandato. Não tendo ainda sido eleito o segundo secretário, a mesa só tem 2 elementos neste momento. É isto? É que o Sr. Presidente, na leitura da ata, referiu-se ao primeiro secretário como sendo secretário efetivo da mesa, o que não corresponde à verdade, uma vez que, neste momento, a mesa só tem o Sr. Presidente e a primeira secretária. A mesa foi recomposta, tendo a seguinte composição: Presidente José Manuel Carlos Gonçalves, Alexandre Isabel Machado Cordeiro, chamada a desempenhar as funções de primeira secretária por vacatura do cargo, Francisco do Couto Bento de Sousa, na qualidade de segundo secretário, para complementar a mesa. E ela foi posta à consideração da Assembleia, que a ratificou. Então, segundo estou a perceber, a primeira secretária, neste momento, está a substituir a secretária que renunciou, é isso? Está a exercer as funções de primeira secretária por recomposição da mesa, aprovada por unanimidade da Assembleia. E, neste momento, o segundo secretário que desempenhou essas funções nesta Assembleia, fê-lo em que qualidade? De recomposição da mesa, aprovada pela Assembleia. Ou seja, suponho que para facilitar a coisa da seguinte forma: imaginem que o estado de saúde com que eu estou hoje não tinha aparecido, só que estava um membro. O que é que aconteceria? Havia uma eleição de mesa só para essa sessão. Em certa medida foi o que fizemos. Havia 2 membros, foi cooptado outro membro para a mesa e foi posta à consideração da Assembleia a recomposição da mesa. Como que a mesa 2 foi eleita para o exercício do mandato de 2. No próximo dia será outro. Portanto, a recomposição da mesa foi para esta Assembleia de Freguesia. Só para esta sessão. Estou na próxima sessão. Eu quero anunciar desde já o seguinte: ou haverá uma sessão extraordinária para eleger o secretário, ou na próxima Assembleia Ordinária, aquela que ocorre primeiro, será um ponto da ordem de trabalhos. Só que eu hoje, como explicando um pouco melhor, como a reunião de hoje ela é realizada a pedido do Executivo, os pontos que lá devem constar são aqueles que são solicitados por quem a requer. E assim foi. E como já era extensa, e eu, enfim, não sabia se ia haver muita discussão nos pontos todos ou não, achei que é numa sessão com mais tempo para podermos depois fazer o voto em urna, enfim, todos aqueles processos. Estou esclarecido. Muito obrigado. Muito obrigado. Portanto, punha agora à votação, novamente, a ata em minuta. Quem vota contra, quem se abstém, então considera-se aprovada por unanimidade. E, portanto, dá-se por encerrada a presente reunião às 21h20. A presente sessão da Assembleia elaborou-se a presente ata em minuta, que vai, por ter sido aprovada por unanimidade dos presentes, nos termos da lei aplicável, ser assinada pelos membros da mesa
que elaboraram e coadjuvaram a mesma. E está assim concluída a sessão de hoje, agradecendo o vosso contributo. Bem-aja.